Olá, meus queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Episódios Diários da Comunhão Espírita de Brasília. É com muita alegria que estou aqui novamente com vocês para nós refletirmos um pouco sobre a doutrina espírita, nesse programa que traz aí o espiritismo para bem pertinho de nós, com uma linguagem mais simples, com comentários mais rápidos, tentando, aprendendo, ensinando, aprendendo com vocês no nosso livrinho Ajuda-te e o Céu te Ajudará, uma psicografia de Carlos Bacelli, pelo Espírito Irmão José. É o livrinho que eu estou aqui fazendo com vocês para que a gente consiga aí refletir um pouco diariamente sobre o Evangelho de Jesus. A lição hoje é a lição 31, os dois piores adversários. Se pretendes vencer em qualquer empreendimento de ordem espiritual, começa não te concedendo tempo para conversas inúteis. Cordialmente, desembaraça-te de quem te reclame os ouvidos com assuntos urdidos pela maledicência. Dispensa com habilidade aquele que te venha com confidências, envolvendo o teu nome na trama com que as trevas intentem prejudicar a tua capacidade de ação. Não permaneças na expectativa de que os teus desafetos saibam reconhecer o teu esforço e, de público, admitam as tuas possíveis qualidades. Interpreta todo elogio que recebas como sendo mais perigoso que toda a crítica que te façam. Vacina-te sistematicamente contra o melindre e o personalismo, que em verdade são os teus dois piores adversários no que te propões realizar sob a égide do Cristo. Então, os dois adversários aqui que ele está colocando é o melindre ou o personalismo. Mas ele nos chama a atenção que esses dois adversários, eles só conseguem ganhar espaço conosco quando nós nos deixamos levar por uma coisa que é muito comum em todos os tempos da humanidade, que é a hora vazia, a hora inútil, com conversações, fofocas, maledicência, e então ele fala sutilmente aqui que não devemos dar vazão a esse tipo de conversa. E que esse tipo de conversa é a porta aberta para que depois nós ou nos melindremos ou forcemos aí o personalismo nosso por conta do nosso orgulho, por conta da nossa vaidade, por conta do nosso egoísmo. E hoje em dia nós temos, porque o que acontece, né, meus queridos? Antigamente, aí até antes da Revolução Industrial, o homem usava muito a força física, dispendia muito, tinha muitos esforços físicos na questão do trabalho. Então nós vemos aí quase 2000 anos usando, 2000 anos não, né? 2000 anos é da vinda de Jesus, mas 4000 anos, né? Desde a criação, desde que nós sabemos que a civilização existe, até do homem buscando por meio do trabalho a sua subsistência, até aí cerca de 100, 200, 300 anos atrás, em que começamos com o pensamento ser talvez mais forte do que o corpo para o desenvolvimento do trabalho do homem. O que eu quero dizer com tudo isso? Que a nossa mente, então, ganhou mais tempo, mas ela ganhou mais tempo por um objetivo. Deus nos deu este tempo para que pudéssemos desenvolver o nosso intelecto. Lembremos lá que nós evoluímos de duas formas, duas asas, né? As duas asas, uma é a inteligência, a outra é o amor. Então, esse tempo que hoje sobra para o nosso intelecto, já que não precisamos tanto da força física para a subsistência humana na Terra, ele deveria ser usado para esse desenvolvimento intelectual que vai nos ajudar no desenvolvimento moral. Quando o nosso cérebro, então, fica com mais espaço de tempo para pensar, o que aconteceu com a humanidade? Ela desperdiçou
né? Já que nós temos aí as evidências que não evoluímos tanto moralmente quanto evoluímos intelectualmente. E preenchemos, via de regra, esse espaço com coisas inúteis. E irmão José nos diz, te abstém de preencher esses espaços vazios com fofoca, com conversação indevida. Hoje nós temos o celular, antes nós tínhamos a televisão. Eu lembro que na época que eu tive as minhas filhas, já tinha celular, mas não tinha rede social, e do jeito que é hoje, né? E a preocupação dos pais era com a TV, né? Com o que passava, não deixar o filho muito tempo na frente da televisão, porque naturalmente esse filho que crescendo muito tempo com o celular, com a TV, ele tem uma série de problemas aí pedagógicos, de aprendizado e tudo mais. Então, crescemos hoje na sociedade com essa hora vazia, mas estamos aqui conversando, dizendo, preencha essa hora vazia com coisas úteis, corte o mal pela raiz, se alguém vier fazer fofoca, falar de outra pessoa, não demos vazão a isso, porque dessa pequena entrada, que para nós é uma pequena entrada, poderão surgir males muito grandes. Ele nos fala mais, ele nos diz aqui que não esperemos que os nossos desafetos venham nos reconhecer em público, mesmo em público em particular, de qualquer forma, venha reconhecer os nossos esforços. Nós sabemos que na Terra ainda não é assim. Então, se ele não reconhece, se ele fala mal de outras pessoas, vai falar mal de nós também. Então, toda vez que nós damos vazão, a fofoca, a maledicência, essa hora vazia preenchida de forma inútil, como ele fala aqui, e quantas vezes nós percebemos que essa hora vazia é inútil, e a gente pensa, meu Deus, perdi tanto tempo aqui, falando tanta bobagem, o que saiu a gente nem lembra, passou 2 horas ali, e a gente nem lembra o que foi aquela conversaiada toda que a gente teve. Então, meus queridos, cuidemos, essa porta de entrada que pode atrapalhar muito o nosso avanço, a nossa vontade de crescer moralmente, a nossa vontade de crescer espiritualmente. Lembrando que hoje em dia temos mais horas vagas para que a mente se preencha de coisas inúteis, de coisas vazias, e que podem por aí ser a entrada para coisas muito graves, coisas muito negativas que podem acontecer conosco ou com aqueles que estão próximos de nós. Cuidemos desse adversário grande do desenvolvimento espiritual, do desenvolvimento moral, que é a hora vazia, e que pode ser preenchida aí depois com esse nosso coisas erradas, fofoca, maledicência, melindres e tudo que deriva das coisas negativas que podemos dar abertura por meio da hora vazia. Preenchamos as nossas horas vazias com coisas úteis, com sentimentos positivos, com leituras salutares e com o coração voltado ao Evangelho do nosso querido Jesus. E é isso, meus queridos. Até a próxima.